Aí! Tá me ouvindo, meu irmão? Tô escutando bem. Show de bola. Fala, campeão! Tô aqui com o meu amigo Pedro Sotero. Hoje um bate-papo diferente. Primeiro quero te agradecer, viu, Pedro, por ter feito por ter aceito esse desafio de gravar comigo, de estar conversando comigo aqui nessa nossa última sessão aqui, dessa nossa avaliação do nosso trabalho que foi feito aí dessas 10 sessões. Mas antes de a gente falar disso tudo, eu queria que você se apresentasse para quem está te vendo, para quem está te assistindo, quem é o Pedro Sotero, esse rapaz é dos números, se ele é da numerologia, se é cartomante, o que ele faz com os números, que parada é essa aí, Sotero? Me ajuda aí. Bem-vindo aqui, cara. Obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. É muito bom falar contigo. Então, eu trabalho com análise de desempenho há aproximadamente 6 anos. Peguei o início do desenvolvimento dessa atividade aqui no Brasil. Fui treinador de categoria de base também. Inicialmente estava na parte mais prática, né? Não que a análise de desempenho não seja prática. A análise de desempenho ela tende cada vez mais para também ser algo prático. Mas estava na linha de frente inicialmente como técnico e depois fiz a opção começar a trabalhar com a parte de análise de desempenho. E análise de desempenho também não é só números, né? Não é só a parte de escala. É um dos métodos utilizados, né? Que é a parte quantitativa. E a análise de desempenho, ela tem a parte qualitativa também, onde são observadas as ações, qualidade das ações táticas das equipes, né? Boa. De uma maneira resumida, a ideia da análise de desempenho é auxiliar a comissão técnica, o treinador, a colocar em prática as ideias de jogo, as ideias para a equipe, né? E aí você utiliza de alguns métodos, de alguns recursos para fazer essa avaliação, para fazer esse controle, esse acompanhamento original e entender o quão próximo a equipe está das ideias que o treinador deseja que sejam executadas. Então, essa é a ideia, é trabalhar para a evolução da forma de jogar da equipe, e a gente busca contribuir nesse processo. Então, muito mais do que números, tem análise quantitativa, qualitativa, algumas vezes até comportamental, né, Sotero? Que você auxilia também o treinador. Então, ou seja, um ex-jogador de futebol, de futsal, um profissional de educação física, um treinador que hoje é analista de desempenho. Isso? Isso aí. Falando um pouco da minha formação também acadêmica, né? Eu sou formado em educação física, tentei ser atleta profissional de futsal e finalizei ano passado mestrado em exercício e esporte. Tenho a formação nessa área da parte de educação física e busquei também aprimorar com os cursos específicos de treinador, as licenças da CBF, licença B, licença A, curso de análise de desempenho, enfim, tem uma formação na parte esportiva e há um bom tempo trabalho com a análise de desempenho. Você pode falar um pouquinho onde já trabalhou, Sotero? Como treinador, como analista de desempenho hoje, só para a gente ter um contexto geral de quem é o Sotero, porque Sotero, só para quem está assistindo, é um cara discreto na dele, né? Né? A gente tem conversado sobre essa questão do marketing pessoal, que é uma coisa que está evoluindo, ótimo. Mas por onde que o Sotero já passou? Quanto tempo? O que já fez? Onde já chegou? Eu iniciei no Atlético Paranaense, nas escolas de futebol do Atlético Paranaense, como estagiário. Cresci no clube, me tornei auxiliar técnico e tive a experiência de trabalhar com diversas categorias, até me tornar treinador também no próprio Atlético Paranaense. Depois saí, trabalhei em clubes como o Renault Vicente, que é um clube amador de Curitiba, trabalhei no Paraná Clube também, como treinador e depois como analista de desempenho. Retornei para o Atlético e tive uma experiência também no Corinthians, um trabalho a convite do Thiago Nunes. Então, minha carreira basicamente é aqui no Paraná,
né, no Paraná Clube, no Atlético Paranaense, foram os clubes que eu fiquei mais tempo, e também com essa experiência de quase um ano no Corinthians. Legal. Títulos recentes, temos a Copa do Brasil. Copa do Brasil, participação como analista principal, de 2 campeonatos paranaenses com os aspirantes e da Copa do Brasil, e como analista auxiliar, né, dentro da equipe, dentro do trabalho de análise da Copa Sul-Americana, Copa Suruga no Japão, o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Importante reforçar e valorizar o vice-campeonato paulista. Sim. E como analista principal. Enfim, basicamente, assim, nos últimos anos foram essas participações. Que legal, né? E novos projetos, novos desafios estão por vir, né? Tudo na mão de Deus, né, Sotero? Deus quiser. Ô, Sotero, que massa, cara. Então, para quem está assistindo isso aqui, sabe que realmente é um bate-papo de peso, literalmente. Não é qualquer pessoa, não é qualquer analista que está aqui com a gente. Ô, meu amigo, como é que você me conheceu? Vamos voltar lá para trás, então. Como é que você me conheceu? Como é que a gente se conheceu? Você chegou até mim? Como é que foi essa parada aí? Tem essa curiosidade aí. Eu te procurei, né? A gente inicialmente conversou por telefone. Eu decidi que acharia interessante passar por um processo de coaching para melhorar, principalmente como profissional, mas o processo acabou também interferindo e tendo melhorias em diversas áreas, na parte pessoal também, enfim. Eu fiz uma pesquisa na internet, acompanhava o trabalho também pelas redes sociais e resolvi, né, te ligar e conversar contigo. Senti, né, através da conversa também como que as coisas poderiam caminhar. E tive uma impressão muito positiva, uma resposta muito de prontidão, assim, da sua parte, que foi bem bacana. E foi dessa forma que a gente iniciou, né, as nossas conversas e também o trabalho. Através das redes sociais, né? Você me liga, a gente faz um bate-papo bacana ali, já viaja um pouquinho, né, Sotero, nas conversas aquele dia, a gente se conecta. E eu faço a proposta para você vir até o meu escritório, né? Hoje eu tô aqui na Lapa, mas a gente faz a primeira conversa, atendimento lá em Curitiba, na minha casa, meu escritório, e você vai até lá. Mas, meu irmão, por que você foi buscar o processo de coaching? Como que você era antes desse processo? Quais eram as tuas dificuldades, teus obstáculos? O que um analista de futebol, analista de desempenho, analista de futebol ou de desempenho, ou os dois, Sotero? Pode ser os dois. Os dois, né? Normalmente, a palavra que define a função de maneira popular é analista de desempenho. Né? Analista de desempenho. As pessoas que utilizam analista tático, analista de jogo, analista de futebol, enfim. Eu acho que são todos sinônimos para falar da mesma coisa, né? Acho que se refletir conceitualmente exatamente o que o profissional faz, acho que cabe qualquer uma dessas nomenclaturas. Essas nomenclaturas são tudo sinônimos e querem dizer que o cara ajuda, velho. Hoje em dia o clube tem que ter esse profissional, é impossível, né? Principalmente no alto nível e também na base. Sotero, mas como que você era antes de me conhecer? Quais eram as tuas dificuldades? Quais eram os teus obstáculos? O que se queria? Por que como é que se era, cara, primeiro? Na realidade, eu tenho comigo o conceito e a consciência de uma evolução contínua, como profissional e também como pessoa. Então, eu busco a cada ano melhorar, a cada ano me desenvolver mais. Sempre penso que o Pedro Sotero de 2021 ele precisa ser melhor do que o de 2020. E pesquisando também um pouco sobre coaching, eu queria experimentar, né, um pouco disso, porque acho que na realidade, no momento eu pensava que tinha algumas coisas que eu poderia até utilizar
no meu dia a dia também como analista de desempenho, e resolvi iniciar o trabalho pensando justamente em melhorar como profissional, né? Em entender, me conhecer mais como profissional, entender um pouco mais do meu perfil comportamental, saber um pouco mais de mim como pessoa, algumas características onde eu poderia trabalhar e evoluir para uma próxima oportunidade. Isso foi logo depois que eu saí do Corinthians, então tinha um certo tempo para poder me preparar e buscar esse aperfeiçoamento. Então, principalmente algumas questões como planejamento, no sentido de ter clareza em relação a algumas ferramentas para poder ser mais produtivo, pensando em ser mais produtivo, cada vez mais produtivo, cada vez mais assertivo nas minhas atuações e nas minhas atividades, e controlar um pouco também da questão da ansiedade. O futebol profissional, o futebol de alto nível, você depende muito do resultado para a credibilidade do teu trabalho. Então, conseguir ser cada vez mais racional, ser cada vez mais controlado, vamos dizer assim, né? Ter cada vez mais situações sobre o teu controle. Então, pensando nessas questões, nesses aspectos que eu busquei também o trabalho de coach. Eu vou voltar a falar sobre essa questão de planejamento, de clareza, produtividade, ansiedade, mas e aí você vem atrás por causa dessas questões, tá? E aí a gente, então, eu faço um desafio para você, eu te proponho, Sotero, vamos fazer uma primeira conversa, ver se realmente é o que você está procurando, se isso realmente vai te ajudar, e eu também quero saber se vai fazer sentido eu fazer esse trabalho contigo, né? Se realmente é o coaching ou uma outra situação. E aí a gente marca essa primeira conversa e beleza. Mas quando que foi realmente que você decidiu daí efetivamente iniciar esse projeto, esse processo seu? Então, eu já tinha um bom tempo, até mesmo no processo de mestrado. Desculpa, o perfil C, ele pensa, ele analisa. Há quanto tempo você vinha pensando? Eu já vinha pensando, quando eu no processo de mestrado, que durou de 2018 até 2020, e com os trabalhos também nas equipes, tanto aspirante quanto a equipe principal do Atlético, eu refletia da necessidade cada vez mais dos relacionamentos, das questões relacionais, e que isso auxiliaria muito no trabalho efetivo. Então, você conseguir ter melhorias em você inicialmente para depois tentar compartilhar com outras pessoas, auxiliar outras pessoas, era algo fundamental. Só que fazer coaching enquanto eu estava fazendo o processo de mestrado era bem inviável, porque só o mestrado e o trabalho normal no futebol profissional já necessitava de mais de 24 horas no dia para poder dar conta, você conseguir descansar, enfim, dar atenção à família e tudo mais. Então, eu coloquei comigo, assim, que quando eu terminasse o mestrado, eu iria me preparar para buscar o trabalho com coach. Então, quando eu busquei você, Thiago, já tinha basicamente definido que eu faria esse tipo de trabalho. Só, né, quando depois conversei contigo, defini como profissional para realizar isso daí. Legal, né? No teu perfil, né, Sotero, você analisa, pensa, planeja e as coisas acontecem certos. E você começa e não para no meio do caminho, ou seja, você vai até o fim. Só que no meio do caminho surge uma questão de saúde tua particular, mas também não foi isso que atrapalhou a gente, né? A gente vai e conclui esse processo. E a sua família, cara? A Nicole, a Valentina, a Antonella, lá tem as questões delas sendo ainda crianças, mas qual que é a importância da Nicole? Qual que é a importância da sua família, né? Da sua esposa em relação a te apoiar nesse processo que te agrega ainda mais à tua carreira? Qual que é a importância, cara, que você viu e vê sempre da família? A Nicole e minhas filhas são o suporte, né, para mim, o alicerce.
elas sonham o meu sonho, né? Então, Sim. agradeço a Deus pela vida delas, e muitas vezes elas abrem mão de tempo, de qualidade comigo, né, para poder me dar o suporte e me dar o apoio para que a atividade que eu exerço possa ser feita com qualidade e que eu esteja bem e tranquilo. Então, elas são extremamente importantes, e até mesmo pensando no processo de coach, eu gostaria de melhorar como profissional, até mesmo para conseguir dar mais atenção a elas e proporcionar mais tempo de qualidade também, a partir de uma melhora como profissional, de uma melhora na gestão do meu tempo, para que elas não fossem sobrecarregadas nem prejudicadas, né, pelo fato Sim. dessa atividade do futebol. E eu penso que a gente tem que trabalhar para viver, né, não viver para trabalhar. Então, por mais que o futebol exija uma dedicação muito grande, dedicação às vezes até extrema, é importante a gente ter um equilíbrio como pessoa, como profissional, e saber valorizar aquilo que é o mais importante, e o que eu penso, né? Em primeiro lugar, Deus; em segundo lugar, a nossa família. Então, o legado mais importante que a gente pode deixar e construir aqui nesse mundo. Legal, né, o Sotero? E você hoje, né, tem esse ponto de vista, né, apesar de algumas coisas que aconteceram, né, é legal isso. O Abraham Lincoln tem a frase dele que é memorável, né? Me dê uma árvore para eu cortar em 8 horas, eu levarei 6 horas planejando. Ou uns falam em 6, ele planeja 4, mas enfim, a maior parte do tempo que ele fala é a importância de se planejar para quando você for dar a machadada certa, você ser eficiente, né? De letal, literalmente, para não ficar batendo e se não ter mais fio, ou seja, você planeja, organiza para ser produtivo no teu trabalho profissional, para também ter tempo com a tua família, que é o teu segundo valor mais importante, cara. Só que isso parte de um pressuposto que você tem que se planejar, se organizar, senão não faz nada bem feito no trabalho, nem em casa, vira uma loucura. E essa parada, meu irmão, no online, a gente começa o processo, 1 ou 2 encontros presencialmente, mesmo em época de pandemia, mas aí a gente vem pro online. Aí eu venho para lá nesse meio de tempo, mas mesmo em Curitiba a gente continuou fazendo no online. Você acreditava que isso podia dar certo? Não poderia? Mudou alguma coisa para você isso, cara? Não, o processo, hoje em dia, acho que com a tecnologia, o processo online ele fica muito, muito próximo da realidade, né? Logicamente que eu prefiro as reuniões presenciais, mas as atividades online, elas te dão a possibilidade, né, de um melhor aproveitamento de tempo, pela questão do deslocamento, enfim. Principalmente porque eu não morava perto de você, então levava um certo tempo para me deslocar até lá e depois para retornar, e até mesmo pensando no suporte com a minha família, enfim, e até as questões da pandemia também. Eu fico muito satisfeito, e para mim foi muito, muito parecido, muito próximo. Tirei muito proveito também, mesmo sendo online, foi muito proveitoso. Foi muito proveitoso e dá para trabalhar tão bem quanto, mas lógico, respeitando sempre o teu interesse maior, né? Que sempre que possível se puder ser, ou, né? Sempre quando dava a gente fazia presencial, mas por causa da pandemia, coisas parecidas e distância, a gente permaneceu no online e se adequou, tá tudo bem. Você é um cara que consegue, né? Não é problema nenhum. Sotero, que tipo de mudança então, meu irmão? Você vinha com algumas dificuldades de planejamento, de ter clareza, de ser produtivo, algumas questões de ansiedade, ou procurar ser mais racional, enfim. Que mudanças que você experimentou, então, pós-coaching, ou próprio durante o processo, que já fazem você uma pessoa diferente? Enfim, me ajuda aí. Eu acho que alguns pontos principais, né? Mas o ponto principal, eu acho que foi
uma mudança de mentalidade em termos daquilo que é prioridade, até mesmo para o controle da ansiedade. Então, explicar isso, né? Então, eu, pelo meu perfil, aprendendo, né, pelo meu perfil comportamental, às vezes, quando alguma coisa não dava certo dentro daquilo que tinha sido planejado, o foco muitas vezes ia para aquilo que não deu certo do que para aquilo que deu certo, né? Então, às vezes você conseguia cumprir 90%, 95% da tarefa. Às vezes você ficava pensando nos 5% que não deu certo. Então, muitas vezes isso acaba te atrapalhando. Não que você negligencie aquilo que não deu certo, né? É importante você ter uma reflexão em relação às questões que não deram certo, mas valorizar muito aquilo que deu certo e voltar ao seu estado natural, né? A gente bateu um papo também sobre a questão da resiliência. Então, você voltar ao seu estado natural o mais rápido possível e pensar sempre para frente. Então, eu vejo esse ponto como algo principal. Mas a questão do planejamento também, técnicas para conseguir planejar e ser mais produtivo, é algo que para mim ficou muito marcado, que foi a história do lenhador. Então, você separar um tempo. Eu sempre tive o conceito comigo de que eu precisaria trabalhar sem descanso, né? Então, se tivesse que me matar trabalhando, eu faria. Não valorizava tanto o descanso, ter um tempo para poder recarregar as energias, né? Afiar o machado, como uma história conta. Então, hoje eu já penso diferente. Eu acho que é importante também você separar um tempo para afiar o machado. Não digo férias, não estou falando da questão das férias. Sim. Mas dentro da tua rotina semanal, você tem um tempo para poder esquecer um pouquinho da pressão, do estresse que você está vivendo ali, e pode até ser mesmo com a tua família, e poder recarregar essas energias e outras atividades, como a própria atividade física. Você ter no teu dia alguns momentos onde você consegue afiar o teu machado. Então, de maneira geral, acho que esses foram os pontos mais marcantes de todo esse período. Teve outras coisas que também foram muito, muito legais, mas esses pontos foram os mais marcantes para mim. Ou seja, né, não é a quantidade de horas, porque se fosse ver por quantidade de horas, lá o sacoleiro do mercado, com todo respeito, nada contra quem trabalha no mercado, mas trabalha de segunda a segunda, faria milhões, e às vezes não é essa questão, né? Realmente é saber planejar, parar para descansar, quando você tira para sair com a tua família, deixa a poeira do aquário baixar, e aí quando você está descansado, está tranquilo, relaxou, a poeira do aquário baixou, você consegue enxergar tudo que está dentro do aquário e vocês conseguem ser mais eficiente, mais eficaz em determinada tarefa do que ficar ali na bagunça e não consegue ver nada. Legal, cara. Motivação e engajamento, o Sotero, como é que tá hoje a tua questão, tua pessoal motivacional e como é que tá essa questão do teu engajamento com a sua meta, com o seu objetivo, irmão, que a gente traçou nesse trabalho ali, lá no início da sessão? Estão muito boas, porque, assim, motivados, eu sempre fui um cara motivado, porque eu faço, graças a Deus, eu tenho o privilégio também de fazer aquilo que eu amo. Mas, legal. Então, motivação e engajamento, para mim, nunca foram faço que eu amo. Então, até mesmo a quantidade de horas, né, trabalhadas, muito porque eu sou até meio workaholic, assim, muito apaixonado por aquilo que eu faço. Desculpa. Então, mas o processo também auxiliou a ter mais clareza, né, em todos os aspectos, para você ter muita sabedoria e assertividade naquilo que você está fazendo.
bom, cara, isso nunca foi problema para você, até porque você ama o que faz, é apaixonado pelo que faz. Na verdade, é só ter essa questão de controle para não exceder, É. para não deixar tempo para não faltar para a sua família. Então, essa questão sempre foi. E nesse nosso trabalho aí, a gente fez esses 10 encontros, Sotero. A gente traçou uma meta, a gente falou de perfil comportamental, a gente falou de cultura vencedora, a gente falou da roda das tuas competências, a gente falou de gestão de tempo, a gente fez análise de SWOT, a gente pediu feedback para algumas pessoas para te ajudar. A gente falou sobre algumas coisas que deram errado, a gente falou sobre planejamento. Quais dessas ferramentas mais ficaram marcadas para ti, cara? Ah, algumas foram bem importantes, assim. Acho que o início, a questão do perfil comportamental foi algo que teve um impacto bacana, assim, logo no início, para o autoconhecimento. A roda das competências também foi bem legal. A análise SWOT já tinha experimentado para outras coisas, mas fazer análise SWOT pessoalmente para mim, né? Digo como profissional, como pessoa, na parte mental, espiritual. Pensar dessa forma eu nunca tinha experimentado. Feedback 360 também foi algo bem bacana. Eu acho que essas 4 ferramentas assim foram as que mais me marcaram, né, nesse processo. Legal. E as minhas abordagens? De que maneira as minhas técnicas ou as minhas abordagens, o que mais que você lembra que realmente fez você avançar, fez você evoluir, fez você. Que tipo de técnica ou abordagem minha? Que tipo de chamada minha? Pô, cara, é isso que você lembra assim que foram marcantes. Isso é importante para mim também, para saber como que eu posso lidar com o próximo perfil parecido com o seu aí. Na realidade, de maneira específica, assim, ou algo, vamos dizer assim, algum momento único, eu não consigo precisar e marcar, mas tem uma característica sua que eu acho que é bem legal, que você é muito atento e presta muita atenção naquilo que a gente fala para poder entrar nos momentos certos e fazer as intervenções que normalmente elas são muito assertivas e nos fazem refletir. Então, isso eu acho que foi algo muito importante, né? Então, enquanto a gente fala, você está prestando muita atenção naquilo que a gente está falando e conseguir fazer a intervenção no momento adequado, muitas vezes até utilizando algumas coisas que a gente está compartilhando, que a gente está falando. Então, isso para mim foi algo importante e é essa impressão que eu carrego comigo. E às vezes, né, Sotera, essa importância de ter essa escuta atenta em relação a você, isso dá uma munição, me municia no sentido de trazer alguma coisa científica e às vezes trazer algum respaldo bíblico. Como você não é um cristão, né? Falou, mas Sotero, o que diz o homem lá naquele livro preto lá, né? Trazer isso, porque não sou eu te chamando atenção, não sou eu te corrigindo, é Deus, né? Ou talvez é a palavra de Deus, ou a ciência provando isso. E aí o que eu faço? Eu me blindo e aí você vira, neguinho. O homem fala isso, a gente está indo para cá. O que você faz, né? Então, trazer essa coisa de saber prestar atenção. E olha só, você nesses desafios novos teus que estão acontecendo, você fazer essa leitura, onde está, que está acontecendo, você entender de que antes de querer tomar uma decisão, antes de querer fazer algo, fazer essa leitura, entender esse cenário atentamente, aí trazer alguma coisa, né, de ciência, ou metodológico seu, ou bíblico, ou não sei, mas para não reverter a situação, para não ser pego de surpresa. É isso, Sotera? Isso aí. Que é aquele ditado, né, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Que a gente também já conversou sobre isso. Então, É. até a tua atuação, ela é muito muito assertiva até mesmo nesse ponto, né? E fica um aprendizado também, que antes mesmo da gente querer falar e muitas vezes impor alguma convicção que a gente tem, é importante a gente também escutar realmente a outra pessoa, né?
Porque muitas vezes a gente ouve, né, só vê a outra pessoa falando e não leva muito em consideração. Então é importante a gente escutar atentamente, não só ser um ouvinte, né, mas aquilo que a outra pessoa está falando, a gente leva em consideração, faça uma reflexão e para depois emitir, né, a nossa opinião, aquilo que a gente pensa. O Steve Covey fala isso, né, no livro dele, As 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Às vezes as pessoas estão falando, no caso seu, e eu estou me preparando para falar o que eu penso sobre mim mesmo, ou seja, eu não estou te ouvindo de fato, eu estou apenas esperando a minha vez para falar. E a Bíblia fala nessa questão de você saber controlar o seu órgão, que é um dos órgãos mais difíceis, que é a nossa língua, né? Porque às vezes as nossas palavras lançadas são como flechas que nunca mais retornam. Então a importância, como você fala, a gente estar atento, ouvir de acordo com o que a pessoa precisa e saber o que fala, saber o que coloca para não ser alguma coisa colocada de maneira errada em momento errado, né? Ter essa sabedoria. Sotero, alguma pessoa notou alguma mudança em você, apesar de você estar nessa época de pandemia, você está em casa, não sei, a Nicole notou, sentiu alguma diferença, falou, não falou? Me ajuda aí, irmão. Não, a Nicole notou e uma diferença em alguns comportamentos, né, porque estou convivendo com ela já faz um bom tempo e realmente toda mudança de comportamento ela percebe, até porque mulher normalmente ela é muito atenta e observadora, né? Então ela percebeu sim, e o grande desafio agora é a manutenção, né? É a continuidade. Isso é o grande desafio. E continuar, de permanecer e cada vez mais evoluir. Meu irmão, na hora que você puder levar a Nicole ou uma mulher para dentro de uma comissão técnica, né? Eu digo a tua esposa, porque é quem te conhece, né? Por que, Linhares, você fala isso? Porque é o seguinte, Sotero, muitas mulheres, muitas esposas me ligam, namorados de atleta. Meu marido, Linhares, é um cabeçudo, rapaz, ajuda ele, tem um potencial gigante, mas não se ajuda. Então, assim, realmente, cara, tem coisas que só as mulheres observam. E você falou uma coisa muito bem. Ela notou isso em você. Imagina como é que seria essa mulher dentro de uma comissão técnica profissional, né? Seria um casamento perfeito. Ô Sotero, e essa questão do teu foco, do teu desempenho, da tua performance, se a gente pudesse mensurar isso, já que você é um analista aí, cara, como que você mensuraria isso? Como que você avaliaria a tua evolução, o teu foco, da tua performance enquanto pessoa e profissional, voltado lá para a tua meta que a gente quer atingir, né? Que está daqui a algum tempo aí. Eu acho que algumas evidências elas vão se confirmar no próximo trabalho, né, que eu tiver. Então acho que o próximo clube que eu for trabalhar, eu vou poder aplicar muitas coisas que eu aprendi. Agora já consigo perceber muitas melhorias na questão mental e na questão pessoal, né? Hoje consigo ver, né, que realmente eu evoluí, principalmente na forma de enxergar e de lidar com algumas questões com muito mais leveza. Isso acho que é o grande ponto. E também no meu relacionamento, tanto com a minha esposa com as minhas filhas, também vejo essa melhora. E na questão profissional, eu acho que no próximo trabalho eu vou conseguir realmente verificar o quanto eu aprendi, né? Você tá que nem atleta no trabalho, viu, Sutério? Ele tá louquinho para entrar em campo, irmão. Você... É mais ou menos isso, tá? Para realmente colocar em prática, né? Para realmente ser algo prático, né? Para aplicar o que foi aprendido e desenvolvido, para ver o quanto isso funciona e quanto isso vai te ajudar.
né? Eu percebo, eu entendo, assim, que as duas coisas precisam estar sempre caminhando juntas, né? A teoria e a prática. Boa. Então, você precisa da teoria para desenvolver melhores práticas, uma prática melhor, mas você precisa da prática também, porque na prática, para depois retornar à teoria, porque na prática vão surgir alguns problemas, algumas questões onde você vai ter que retornar para a teoria para fazer alguns experimentos ou encontrar as respostas de experimentos que já foram feitos. Então, essas duas questões, a teoria e a prática, precisam estar caminhando juntas o tempo todo e uma ajudando a outra para que as coisas elas se desenvolvam, elas evoluam, né, com constância, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Não adianta de ficar falando bonito e não ir para a prática. E também não adianta ter uma prática boa, coisa parecida, sem ter uma base, um fundamento, uma raiz, um alicerce bem firmado, né? E Sim. você, como um bom cristão, construindo a casa sobre a rocha. É isso, É isso Sotero? mesmo. É isso mesmo. Sotero, o que diminuiu? O que você hoje diminuiu ou eliminou de vez da tua vida durante esse processo? A gente está focado na tua meta, ótimo. Mas nessa jornada, nesse passo a passo, o que atitudes, quais hábitos, o que hoje você diminuiu bastante ou você literalmente não faz mais? Eu acho que, assim, uma das coisas da parte pessoal que foram importantes, que foi uma consciência também desenvolvida durante esse período, que para mim sempre foi um grande desafio, a questão de tomar refrigerante. Então, já faz um bom tempo que eu não tomo nada, nenhuma gota. A questão que eu vejo também, minha pessoal, de ansiedade, né, que acabava me deixando mais estressado com algumas questões, ou até mesmo comendo mais. Então, nesse momento de pandemia, até mesmo sem trabalhar, eu tinha todos os ingredientes para estar ansioso e não estou. E também eu acho que a questão da valorização da minha preparação, mesmo que no decorrer do caminho algumas coisas não deram muito certo no sentido de um planejamento inicial ser cumprido à risca, mas de maneira geral muita coisa foi feita, muita coisa foi produzida, e tive muitas evoluções, citei essas que me vêm à mente de maneira mais objetiva agora nesse momento, mas essa mentalidade de valorização de um todo, né? Legal. E às vezes alguns problemas ou algumas questões que não foram concluídas, que fazem parte da vida, isso é natural, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres humanos e sempre alguma coisinha ou outra a gente pode lutar, buscar a perfeição, ter os nossos objetivos, mas dentro do planejamento sempre tem que ter espaço para os imprevistos, né? E para as improvisações também. E muitas vezes a gente precisa improvisar. Então, isso é algo que eu acredito que desenvolvi também nesse processo. Legal. A gente diminuiu a questão do refri, diminuiu a questão da ansiedade, aumentou essa questão da valorização do teu preparatório, né, da tua preparação, né, de você valorizar isso. Mas, cara, como que diminui a ansiedade, o Soltera? Cara, é a fórmula do século aí, me ajuda aí. Porque, olha só que interessante. Eu não faço terapia, psicologia, eu não sou formado, não sou psicólogo, eu tenho especialização em psicologia do esporte. A gente traça uma meta, a gente muda alguns tipos de comportamentos seus. Não é tratado a ansiedade de maneira direta, mas eu entendo que ela é um efeito colateral positivo, sim, diminuição de estresse, quem tem sintoma de depressão. A ansiedade diminui, mas resumindo,
como é que diminuiu? O que que você fez para diminuir a tua ansiedade, irmão? Acho que o ponto principal foi cada vez mais, no meu caso, né, pela forma como eu acredito, se aproximar ainda mais de Deus, né, e através de leituras, de devocionais, e também me aproximar da minha família. Acho que, né, na forma como eu acredito, né, nas duas coisas que eu citei que são as mais importantes, né, para mim, que em primeiro lugar Deus e segundo a minha família. Então, me voltar, como a Bíblia nos ensina, né, a pensar nas coisas que são do alto, refletir em tudo aquilo que é bom, que é agradável, né, e, enfim, a gente voltar os nossos olhos, a nossa mente para isso. Então, nesse processo, no meu caso, especificamente, foi isso que me auxiliou e que tem me auxiliado, né? Boa. Meditação, oração, leitura da Bíblia, e tempo de qualidade com a minha família. Isso tem me ajudado. E muitas pessoas buscam profissionais de diversas partes do mundo, buscam remédios, fármacos, não que isso não seja necessário e importante, não estou indo contra, mas às vezes a gente está a menos de 1 metro do chão para dobrar os nossos joelhos e se aproximar de Deus e confiar nele e trazer, conviver, se relacionar com a família, que é o nosso bem maior, né, que a gente tem aqui na Terra, e ler um pouquinho, né, meditar na palavra de Deus. Talvez, Linhares, mas eu não acredito, eu não confio na Bíblia, não cunho. Mas então não precisa ler a Bíblia com cunho religioso ou de cristão, mas a Bíblia em si é um livro de autodesenvolvimento, autoajuda, que traz conselhos ricos e sábios milenares, então que se a gente aplicar, né, e quando a Bíblia fala, né, não andeis ansiosos neste mundo, né, porque se eu dou de vestir um passarinho, se as próprias folhas do campo eu sei quantas caem, que dirá você, homem mortal, né? Estou parafraseando a Bíblia, né, Sotero? Não é bem assim, mas parafraseando ela na nossa linguagem. Cara, já pensou se a gente viver o nosso presente, o nosso dia de hoje, confiar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus? Cara, A verdade para mim é a forma como eu penso, isso ainda tem mais peso, né? Porque envolve questões de fé, né? de fé. A fé é você basicamente acreditar naquilo que você não tá vendo acontecer. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, então é algo que seria uma hipocrisia eu professar minha fé sem minha fé cristã em Deus, sem realmente praticá-la e viver na essência. Então, isso para mim foi também algo que me marcou e tem me marcado, né? Sim. Eu sou um cristão e então eu preciso e eu tenho comigo, né, o Consolador, o Espírito Santo, que vai tocando no meu coração, vai tocando na minha mente, vai me ajudando, me direcionando, né, e me dando a paz que excede todo entendimento. E aí, olha só, isso reflete na ansiedade. Diminui a ansiedade porque eu confio, eu entrego a minha vida para Deus, eu me aproximo mais dele, eu oro, eu medito na palavra dele, eu me aproximo da família e tudo isso reflete na diminuir a ansiedade, né? Porque não adianta simplesmente, o Gabriel o Pensador fala muito isso, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. E aí a Bíblia traz um debate, né, sobre a questão de fé e obras, né? Como é que a gente pode, como é que uma pessoa pode ter fé sem ter obras, mas trazendo para a tua realidade, né? Você acredita em Deus, confia nele, mas e como que você é ansioso? A tua ansiedade diminui pela tua obra, né? Então, você está mostrando a tua obra devido à tua fé. Você tem, acredita, dobra o teu joelho e vive isso no teu dia a dia. Logo, tua ansiedade diminui. Boa. Isso mesmo. E Sotero, o que você criou? Você foi essa questão de se aproximar mais da tua família, né? A tua meditação, orar mais. Isso, meu irmão? Isso aí. Boa. Essa rotina diária. Essa rotina de campeão mesmo, né, Sotero?
Cara, o que mudou na tua vida, então, resumidamente aí, Sotero? Qual que foi realmente a tua maior transformação nesse processo aí nosso? Acho que a transformação principal foi a questão mental, né? E porque aí isso acaba tendo influência em todas as áreas, né? Como a gente já conversou. Então, ter uma mente mais clara em relação a algumas coisas e aí utilizando algumas ferramentas para isso também e criando rotinas para realmente ter essa clareza mental faz com que tenha um impacto em tudo, né? Então, pensando na parte profissional, você ter algumas ferramentas, né, fazer algumas análises, isso vai ter um impacto na minha atividade, onde eu vou ser mais produtivo, onde eu vou ser mais assertivo, enfim. Na minha parte pessoal, com a minha família, eu tendo a minha mente clara para algumas coisas, eu vou conseguir aproveitar mais a minha família. Pessoalmente, eu vou ser menos ansioso, porque eu desenvolvi algumas rotinas e tenho clareza também para algumas coisas. Então, acho que essa questão mental e o entendimento, né, daquilo que pode me atrapalhar, daquilo que é o meu ponto positivo, e aí trabalhar para a manutenção e para o desenvolvimento do meu ponto positivo, entender quais são as minhas ameaças e também trabalhar para evitá-las cada vez mais. Realmente o coach é um treino mental, né? E aí a gente precisa alimentar isso diariamente, né? A gente precisa ficar treinando, precisa ficar forte para realmente conseguir cada vez mais resultado dentro daquilo que a gente deseja, dentro dos nossos objetivos, e ter uma vida equilibrada, né? Porque eu acho que esse é o desejo de Deus para todos nós, né? Que a gente tenha uma vida equilibrada, né? Ter os temperos ali sendo bem colocados. É legal, meu, ouvir isso de você. Pô, por mais que a gente está gravando aqui, mas é legal. Qual é a diferença desse Sotero para aquele primeiro Sotero lá? Desse jeito que você fala. Né? Eu acho que é realmente buscando uma vida mais equilibrada, né? Porque a gente fala a gente às vezes generalizando um pouco pessoas com um perfil parecido com o meu, e você pensa que você às vezes conquista algumas coisas por por uma rotina frenética, mas quanto tempo você vai aguentar nessa rotina frenética e quais vão ser os impactos que essa rotina frenética vai trazer Qual é o preço, né? qual o preço que você vai ter que pagar. E você começa a perceber que você também pode conquistar tendo uma vida equilibrada. Você também pode construir coisas muito positivas tendo uma vida equilibrada. Quando eu falei vida equilibrada, não é você ser mais preguiçoso, Sim. você trabalhar menos, é Não. você negligenciar algumas coisas em detrimento de outras. Não, mas é você saber bem priorizar algumas coisas na sua agenda. E eu escutei uma frase, agora não lembro de essa semana, que foi bem legal, que as pessoas de sucesso, elas não priorizam a sua agenda, mas elas agendam as suas prioridades. Então, eu vejo que é justamente isso. Você tem tempo para tudo, né? Desde que você consiga agendar direitinho a sua prioridade em cada momento. Então tem um momento, e a Bíblia já fala disso, né? Que há tempo para tudo. E você precisa aproveitar a oportunidade de cada dia. Então, você saber muito bem em que momento cada coisa é a prioridade. Então, tem tempo para tudo e você consegue conquistar e consegue ver bem, trabalhando bastante, também dando bastante atenção à sua família, enfim, tendo esse equilíbrio como pessoa profissional.
há tempo para ser campeão, há tempo para ir para um clube novo, há tempo para ficar em casa com a família, há tempo para ficar doente, há tempo para recuperar, há tempo para ir para novos ares, há tempo para retornar a situações novas, há tempo para atingir essa meta. Bíblia, tem um tal de Eclesiastes falando isso, É, Pô, legal. Ô, Sotero, com quantos anos você se sente, cara, hoje? Qual que é a tua idade mental, se eu pudesse te perguntar, cara? Eu sei que você tá aí, qual é a sua idade 33. biológica? Biológico é 33. 33, mas com quantos É. anos você se sente? Hoje, conversando nesse bate-papo aqui comigo, cara. Hoje, dia 1º de março. Olha, eu me sinto beirando os 40. Olha só, por que você se sente beirando os 40, mesmo com 33? Eu acho que é, pelas experiências que eu já tive, assim, graças a Deus, eu acho que com 33 anos eu vivenciei algumas coisas que desenvolveram em mim, acho que uma maturidade na maneira de pensar e de me portar, né? Legal. Vou fazer 10 anos de casado, tenho 2 filhas, já experimentei diversas situações profissionais, enfim, já fiquei doente, já me curei, já fui mais ansioso, hoje sou menos, já fui mais estressado, hoje eu fui menos, Legal. já trabalhei um monte, já fiquei sem trabalhar também, então eu acho que é um pouco daquilo que Paulo fala antes de falar tudo posto naquele que me fortalece, que ele fala que já viveu de diversas formas, né? Já viveu com muito, já viveu com pouco, Ótimo. e no final ele finaliza, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu tenho aprendido isso daí, que o mais, a gente Legal. entender aquilo que é o mais importante na nossa vida e confiar e descansar em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Então, eu me sinto um pouco mais velho do que a minha idade biológica. Olha que legal, né, cara? Eu já vivi com muitos títulos, já vivi no glamour, já vivi nos bastidores, sem ninguém, descansando, sem trabalho. E quando você fala, né, sobre resiliência, hoje eu sei a velocidade que eu preciso voltar, retornar meu básico, e Paulo falava isso, né? Enfim, de que tudo você confia em Deus, tudo você pode em Deus, apesar de estar aqui, de estar ali, o teu centro, o teu equilíbrio, de novo, realmente é Deus. E realmente esse processo ele faz com que você evolua, cara, amadureça e comece a viver a vida de maneira muito mais eficiente, eficaz, sem menos força, com menos força e com mais resultado. Isso aí. Irmão, bate-papo massa, massa legal mesmo, Sotero. Vai ficar gravado aí para você ver daqui 20, 30 anos, irmão. Legal, legal. Por que, pra gente fechar aí, antes da gente fechar aí, por que você recomendaria um treinamento mental, um coaching esportivo para um amigo, para um colega ou para um atleta, depois de você experimentar isso, Sotero? Eu entendo e experimentei e experimento que a nossa mente é o que comanda a nossa vida. Então, a gente escolhe aquilo que a gente pensa, a gente escolhe aquilo que a gente alimenta a nossa cabeça, e tudo isso tem um impacto direto nas nossas atitudes, tem um impacto naquilo que a gente faz. Então, digo, naquilo que a gente faz como profissão, como um pai de família ou não, como um namorado, ou como um filho, um irmão, enfim. E você treinar a sua mente para você conseguir, de maneira geral, viver melhor, porque se você é mais assertivo no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, consequentemente você vive melhor. Então, eu entendo que o treinamento mental ele é extremamente importante, e ele vai ser um processo que vai ser contínuo até a gente
até a gente morrer, né? Não tá mais nesse mundo. A gente pode utilizar ferramentas diferentes, mas a ferramenta do coach eu acho que é uma ferramenta muito legal, é um processo bem bacana, que daqui a pouco eu posso experimentar novamente, fazer um processo novo em determinado momento, porque, como eu falei, eu acho que o treinamento mental ele é algo que ele precisa ser constante, precisa ser um alimento diário. Então, você pode treinar sua mente com leitura, você pode treinar sua mente escutando bons programas, mas você também tem uma pessoa que te acompanha, que utiliza técnicas também que foram estudadas, que foram comprovadas para te ajudar. Eu acho que é muito, muito importante também para que você realmente esteja com a tua mente, né? Que a tua mente, e eu falo mente, eu gostaria de também colocar junto o coração, porque aquilo que você pensa alimenta também os teus sentimentos, o teu coração, e tudo isso meio que junto aí de uma maneira holística vai influenciar aquilo que você é. Então, eu recomendo, super recomendo, né? Quem puder fazer, é muito válido. Que legal, cara. E você falando dessa questão do pensamento, estou voltando aqui, ver se eu acho. Mas diz mais ou menos assim, né, Sotero? A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, porque eles são... O que a gente fala que é proveniente dos nossos pensamentos. E a gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque a gente vai ter uma atitude como tal. A gente tem que cuidar das nossas atitudes porque elas que definem o nosso caráter. A gente tem que cuidar do nosso caráter por ela que define o nosso destino. O nosso destino define os nossos resultados. E tudo começou na maneira como que a gente pensa, como a gente encara os problemas, os desafios, os obstáculos. Então, uma coisa realmente que eu estou aqui realmente para ajudar cada vez mais vocês. Senhoras e senhores, esse é o meu amigo Pedro Sotero, o filho da Valdilete do seu Pedro. Isso aí. Potiguar, é isso? Eu falei. Potiguar, isso aí. Tá Perfeito. certo. Marido da Nicole, pai da Valentina e da Antonella. Ô, Sotero, obrigado de coração por ter aceito esse desafio de gravar comigo aqui, de essa nossa avaliação desse nosso trabalho. A gente falou aqui um pouquinho do homem que está por trás dos números, muito mais do que números, né, Sotero? Isso aí. Obrigado Trabalho mesmo, muito, de coração, irmão. mais abrangente que isso. Trabalho muito mais abrangente, vai além dos números, cara. Sotero, isso aqui vai ficar disponível para você, para tua família, para quem quiser assistir, para você depois estudar e rever, e se avaliar aí. E de coração, irmão, obrigado mesmo por ter aceito esse desafio aí comigo aí. Legal, legal. Tamo junto. Valeu, irmão.